Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela porção dada a Luiz, ao seu filho, ao Mino. Pai, alguém que ouviu a sua voz, alguém que ouviu o Senhor, alguém que teve ousadia, Senhor, e foi sendo moderado pelo seu Espírito Santo. Alguém que recebeu uma graça, um ímpeto tão violento, Senhor, que entendeu que o reino de Deus é tomado à força, e dividiu a sua força com todos nós, e vem nos ensinando, Senhor, a usar essa força para tomarmos o reino, e nos apropriarmos de toda a palavra que o Senhor liberou sobre nós. Pai, nós abençoamos a vida do Luiz, a vida da sua família, a vida da pastora Iraci, a vida, Pai, de todos os seus filhos, de todas as suas netas, Deus. Pai, que ele seja muito abençoado nessa terra, e que ele despeje todas as suas sementes aqui, Senhor, e que ele veja essas sementes crescerem, a 100 por 1, Deus. Sementes que vão germinar em cada coração, em cada ministério, em cada empresa, em cada igreja, em cada um que está triste, angustiado nesse lugar. Nós abençoamos o pastor Luiz e declaramos, Senhor, que o que será dito aqui hoje vai nortear os nossos próximos anos, em nome de Jesus. Vai nortear a igreja do Brasil. Nós estamos abertos, Senhor, para receber aquilo que o Senhor liberou sobre o seu filho. Em nome de Jesus, nós o abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, irmãos. Vocês estão felizes? Bom estarmos aqui, amém? Glória a Deus. É um batidão, né? Louvar o Senhor por todos os irmãos que vieram. Teve irmãos que vieram de longe, de muito longe. Saíram de casa ontem. Alguns andaram mais de 30 horas para estar aqui. E que o Senhor honre a sua vida, sua casa, seu ministério. Honre tudo aquilo que você está fazendo no nome de Jesus. Felipe já apresentou minha esposa, Iraci. Somos casados há 36 anos, 5 filhos. Eu tenho 5 filhos e 8 netos. Um cachorro e uma tartaruga. A tartaruga a gente já deu, né? Já foi. E nós agora vamos fazer neto para vender, né? Os netos bonitos. Glória a Deus. E nós estamos felizes de poder fazer a obra de Deus, de poder falar em nome de Jesus. É um privilégio. Nós não estamos cansados do reino, não estamos cansados da igreja, não estou cansado da labuta, não estou cansado de nada, irmãos. A obra de Deus não cansa, né? O que cansa é quando a gente faz a nossa obra. A obra de Deus não cansa. O que cansa é quando nós deixamos de fazer a obra de Deus para fazer a nossa obra. E estamos felizes. Estamos com gente boníssima aqui, muita gente, muitos pastores amigos. Rever os irmãos, né? O pastor Everaldo, que coordena a missão do Centro-Oeste, lá a partir de Brasília. E louva a Deus pelo Vavá, meu ponto esquerda, está por aí também. Está aqui, aleluia. Glória a Jesus. Pastor Regisnaldo, pastora Elza. Pastor Regisnaldo é patrimônio tombado do ministério, não é? Glória a Deus, não é? Pastor Douglas, que coordena a missão Sudeste a partir do Triângulo Mineiro. Faz um café lá também com pastores, lindo e abençoado. Pastor João Cláudio, que é pastor de uma das igrejas aqui também de Goiânia, do Mevan de Goiânia. Irmãos, e hoje eu tive o privilégio de rever uma lenda viva do reino de Deus, que é o pastor Salles. Pastor Salles, eu conheci o pastor Salles há muitos anos. Eu era um jovem tentando ser um pregador. Pastor Salles foi um dos homens que pôs a mão sobre a minha vida e declarou muitas palavras que eu estou vivendo hoje. Eu ia nas conferências de milagres do pastor Salles. Pastor Salles, muito calmo, falava, de repente ele parava e dizia assim: eu tenho um doente aqui desse lado aqui, eu vou orar agora, ele vai ficar curado. E parava e orava, virava aquela bagunça, cadeira para todo lado. E depois ele dizia: gente, vamos voltar para a palavra? E voltava para a palavra. E depois dizia: irmão, mas tem doente desse lado de cá também. Então, era aqueles cultos que duravam assim horas, cultos de milagres. E rever o pastor Salles aqui hoje foi um presente de Deus, uma confirmação de Deus, daquilo que o Felipe falou aqui agora.
Nós acreditamos que se a geração do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa. Não é verdade? Então os pais, eles têm que prestar atenção no que os filhos estão fazendo. E os filhos prestarem atenção no que os pais estão dizendo. E nós louvamos ao Senhor por esse tempo aqui. E tantos irmãos, tantos pastores. E nós louvamos ao Senhor. Pastor Bruno, precioso amigo. Pastora Michele lá de Uberlândia, coordena um trabalho lá também lindo e maravilhoso. Você trouxe torcida de casa? Vocês combinaram para quando falar? Glória a Deus. E daqui nós estamos indo para Brasília daqui a pouco, pegar o voo e indo para nossa casa. Amanhã estamos indo para os Estados Unidos. E assim vai, não para. Não para. Pastor, como é que você aguenta? Às vezes eles perguntam para minha esposa: como é que a senhora aguenta? O pastor não para. Ela diz: minha filha, eu já fui esposa do traficante, agora eu sou esposa do apóstolo. É muito melhor ser a esposa do apóstolo. É muito melhor ser a esposa do pastor. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque o Felipe e a Josi, eles são do nosso coração, das nossas entranhas, sabe? O Felipe fez parte do Mevan num tempo que a gente só tinha sonhos, a gente não tinha recurso, não tinha nenhum tipo de fama, nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de oportunidades. E ele fez parte do começo dessa história, lá quando a gente só queria pregar na tarde da bênção, que a gente só vendia espetinho no final do culto para pagar o aluguel. E louva a Deus e ver o que Deus está fazendo através da vida do Felipe, da Josi, de toda essa equipe pastoral aqui dessa casa, não é? Irmão, Deus está usando até o Felipe, não é, Felipe? Coisa linda. Agora, se Deus está usando o Felipe, o que Ele não pode fazer com você? Foi boazinha. Estou me vingando ontem do Flamengo, entendeu? Essa é uma pregação coach. Então nós estamos felizes. E como é bom servir a Deus debaixo de uma unção de Deus. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu amo muito, faz parte da minha vida, faz parte do meu ditado, do meu devocional. C.S. Lewis disse assim uma vez: eu descobri em mim mesmo desejos que nada nesse lugar pode satisfazer. Então a única explicação lógica que eu tenho é que eu fui criado para outro mundo, não foi para esse mundo. Se eu descobri que o sexo não pode suprir, o dinheiro não pode suprir, a fama não pode suprir, eu descobri coisas em mim. Então eu sempre uso essa frase do C.S. Lewis que me abençoa muito. Eu descobri em mim mesmo desejos que nada nesse mundo pode satisfazer. Então a única explicação lógica que eu tenho para isso é que eu fui feito para outro mundo. Você foi feito para outro mundo. E a resposta que você dá para esse lugar é que determina até onde você vai com Cristo nesse lugar. Então nós estamos aqui numa reunião de pastores e líderes nessa manhã. A gente sempre guarda as manhãs aonde a gente vai para falar aos pastores. E falar para pastor, a gente se sente assim um leão na cova dos Daniéis, não é? Porque o pastor já sabe bastante coisa, já leu tudo, já pregou tudo, já ministrou tudo. Mas eu garanto para você uma coisa: tem coisas que Deus fala ao seu coração como indivíduo, mas tem coisas que Deus só fala quando o corpo se reúne. Amém? Quando o corpo se reúne, a revelação dobra. Porque nós não estamos aqui defendendo uma causa, defendendo uma denominação, defendendo uma ideologia. Nós estamos debaixo de uma unção do corpo, né? E quando a igreja entende o lugar dela no corpo, quando a igreja entende o lugar dela na cidade, irmãos, ela tem resposta para tudo. Amém? Eu estou com uma palavra no meu coração e eu espero que você fique chocado. Eu espero que Deus pegue você por dentro e acabe com a sua vida aqui hoje. Amém? Então eu espero que Deus mexa no seu ímpeto, na sua vida, no seu ministério. Porque eu acredito que Deus sempre, Ele provoca a gente com a sua palavra, não é?
ofende a mente para revelar o coração. A palavra de Deus tem esse poder de ofender a mente para revelar o coração. E quem não gosta do evangelho é o seu orgulho, não é a sua humildade. A sua humildade ela é servil ao evangelho, ela está disposta a servir o evangelho. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela criatividade do Senhor através da tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 22. Oh, aleluia. Isaías capítulo 22. Diz assim, versículo 15: assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: o que é que tens feito aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á como firmeza, enrolar-te-á num invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão todas as responsabilidades da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá a carga que nela estava, desprenderá, porque o Senhor assim o disse. Eu quero usar essa palavra para dois momentos: para fazer oferta e para pregar depois, porque fala de administração, fala de administrador. Essa palavra Deus começou a nos dar no começo do ano, na virada do ano. Na realidade foi tão terrível, porque eu estou preparando a reunião para a virada do ano, e de repente Deus começa a falar sobre transição. E eu queria pregar essa palavra na virada do ano, mas para a glória de Jesus, só para a glória dele mesmo, Deus me deu a capacidade de preparar 3, 4 mensagens ao mesmo tempo. Às vezes eu estou escrevendo, eu estou preparando a mensagem que eu vou falar na ceia, a mensagem que eu vou falar no domingo à noite, a mensagem que eu vou falar na reunião de pastores, e a mensagem que Deus está falando comigo para mim. É uma graça, assim, abre, começa a abrir telas assim, e eu vou escrevendo, às vezes num caderno, no meu celular, no iPad, no computador, as 4 mensagens de uma vez só. Como é que você faz? Não sei, não me pergunta, não sei explicar. E eu estava recebendo essa mensagem sobre o administrador. Irmãos, nós somos administradores da casa do Senhor. E uma das grandes, talvez sentenças que Deus vai julgar a igreja é a forma que a gente lidar com o dinheiro, a forma que a gente lidar com as coisas materiais. A gente precisa entender isso. Eu sempre achei que se eu fosse espiritual, eu ia ganhar coisas materiais. Eu pensei assim: se eu for para o monte buscar Deus, jejuar e orar, isso e aquilo, Deus vai me dar coisas materiais. Até que eu li Lucas capítulo 16, versículo 12 em diante, versículo 10 em diante, que diz assim: quem não é fiel na riqueza ilícita, Deus não lhe confiará as verdadeiras. Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores,
porque há de abençoar um e aborrecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Ponto. Cheguei à conclusão que a única coisa na Bíblia que Deus chama de Senhor é a riqueza. Deus não chama outra coisa de Senhor. Por quê? Porque a riqueza, ela tem o senhorio sobre as nossas vidas, se nós não entendermos o princípio dela. A riqueza, ela tem o poder de falar no seu coração. Você já viu quando você vai abrir a carteira para ofertar? Hoje não, que a gente oferta no Pix, né? Pix, cartão. Mas quando você ia abrir a carteira para ofertar, aquela nota grande fala com você. Ela dizia: eu não, por favor. Não, você não pode. Você segunda-feira vai precisar de mim certamente. O dinheiro fala com a gente, irmãos. Ele tem o poder de governar sobre as nossas vidas quando nós não entendemos o princípio dele. E eu achando que se eu fosse um homem espiritual, um homem de oração, de jejum, Deus ia me recompensar com coisas materiais. E o Senhor disse: não, Luiz, é o contrário. Você tem que ser fiel com coisas materiais, para que eu te confie coisas verdadeiras que ninguém pode tirar de você. Uau, quando eu entendi isso, eu comecei até a escrever um livro chamado Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos. Porque o mesmo Deus que expulsa os mercadores do templo é o mesmo Deus que diz: negociai até que eu venha. Então tem uma forma de negociar no reino de Deus. Como, pastor? Transformando riquezas terrenas em tesouros eternos. Granjeai amigo com a riqueza da injustiça. Lucas capítulo 16, versículo 9. Porque quando essas vos faltarem, eles te receberão nos tabernáculos eternos. Vai ter pessoas que você vai ganhar para Jesus com o seu dinheiro e você nem sabe. Nem sabe. Com o investimento que você fez em algum lugar, e aquele lugar usou aquele dinheiro para ganhar alguém para Cristo. E vocês só vão se encontrar nos tabernáculos eternos. Eu tenho uma prática, eu, Luiz Hermínio, minha esposa, meus filhos, nossos pastores que pegam a visão, a gente tem uma prática de fazer pelo menos 5 ofertas. Como é que é isso, pastor? É uma doutrina? Não, é uma prática minha, é um exercício na minha alma. E eu botei isso num livro. Eu dizimo no lugar que eu sou alimentado, no lugar que eu congrego com a minha família, e ali eu dizimo, ali eu sou abençoado. Eu oferto numa obra de Deus, na igreja, numa obra missionária. Eu primicio, eu dou primícia ao homem que cuida do meu coração, à família que cuida do meu coração. É uma primícia. Ele me pediu? Não. Até porque oferta você não dá para quem te pede. Para quem te pede você dá esmola. E eu também dou esmolas. Se você andar comigo no meu carro, você vai ver no console do carro um baco assim, ó, de nota de 2, de nota de 5 e dependendo um mês até de 10. Para quê? Para dar. Para dar para quem? Para quem pede. A Bíblia diz: dá a quem te pede. Quem ouve o clamor do pobre clamará e também será ouvido. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Então o cara bateu na minha janela, baixou, pega. E já dou uma semente. Mas meu pastor, mas ele vai usar. Não interessa, eu não dou a oferta por aquilo que ele é, eu dou por aquilo que eu sou. E sempre vai com uma semente. Querido, Deus tem uma obra na tua vida. Isso aqui não pode te sustentar, mas pega. Então dizimo, oferto, primicio e dou esmola. E uma vez por ano eu junto uma quantidade exorbitante de oferta e mando para outra nação. Por quê? Porque a nação vai ser minha herança. Eu vou governar com Cristo no milênio as nações. Tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me, eu te as nações por herança. A minha herança na terra são nações. Então eu invisto em nações. Meus filhos são iguais. Meus filhos são iguais. Meu filho, ele me chamou um dia e disse: pai, o senhor não pode pagar colégio particular para os meus amigos? Eu disse: como é que é? Ele disse: porque, pai, aí ele começou a contar a história de um, a história do outro. O senhor não pode pagar a escola para esse, porque, pai, o pai dele, ele não tem pai. E o senhor já pensou se ele estuda?
e aí ele pode se perder no caminho. E eu pago escola para 4 crianças, 4 adolescentes. Pago por quê? Porque Deus me deu. Ninguém pode dar o que não tem, irmão. Por que eu meti a mão no bolso agora e vou dar uma oferta? Porque eu tenho para dar. No ambiente que Deus governa, você não dá para Deus te dar, é Deus que te dá para você devolver. Quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim? Quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim, irmão? Quando Adão abriu os olhos, ele teve que plantar o jardim, ou o jardim já estava plantado? Já estava? Então qual foi a primeira atitude de Adão? Foi plantar ou foi colher? No ambiente que Deus governa, você não planta para colher, você colhe para replantar. É Deus quem faz primeiro. Adão colhia, comia da fruta, pegava a semente dentro dela e replantava. Isso é cultivar. Quando você anda no ambiente de Deus, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. O Felipe falou aqui da palavra. Ele pescou a noite inteira, não pegou nada. Depois de uma palavra ele voltou e pescou. Ele não pescou, ele só obedeceu, o peixe que pula dentro da rede. Veja bem, Adão cultivou. Dentro do jardim, está lá, colhia, comia e replantava. Colhia, comia e replantava. Quando ele peca, Deus diz o que para ele? Agora você vai lavrar a terra da qual foste tirado. Mas ele já fazia isso. Só que ele fazia isso no ambiente de Deus, onde Deus faz primeiro. Deus estava dizendo assim: aqui nesse ambiente eu faço e você desfruta. Agora você vai ter que fazer primeiro. Então vamos analisar, talvez, essa doutrina. Posso continuar? Vamos ficar em silêncio para me ouvir? Amém. Então vamos lá. Quando Deus tira Adão do jardim, Deus diz: agora você vai ter que plantar para colher, vai lavrar a terra da qual foste tirado. Deus estava dizendo o seguinte: no seu ambiente, E ela pede um filho. Só que quando ela chega na terra, ela percebe que o sacerdócio para quem ela está pedindo está mais estéril do que ela. E ela diz o seguinte: se o Senhor resolver o meu problema de me dar um filho, eu resolvo o teu problema. Eu te dou um sacerdote ungido que não tem aqui nessa terra. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. Deus não tem problema de te dar. O problema é o que você vai fazer com isso. Como você vai responder a isso. Deus não tem problema de te dar fama, se você tiver uma causa para ela. Deus não tem problema de te dar dinheiro, se você tiver uma causa para Ele. Deus não tem problema para nos abençoar. Então, querido, quando eu entendi isso, eu percebi, eu disse: amor, nós precisamos ser generosos para sermos ungidos. E eu conheço muita gente ungida que não é generosa. Deus disse: se você quer ser ungido, você precisa ser generoso primeiro. Porque se eu não posso confiar nem naquilo que eu botei nos seus bolsos, como eu vou confiar nas coisas que eu plantei no seu coração, no seu espírito e na sua mente? Você está me entendendo, meu querido? Então nós vamos ofertar agora. Vamos ofertar.
faça uma oferta. Faça aquilo que você sentir no coração. Entregue. Pastor, eu não trouxe dinheiro, mas tenho cartão. Pastor Cielo está aqui do meu lado, né? A missionária moderninha está lá também. Pastor, eu quero fazer um Pix. Tem o QR Code aqui, que você pode fazer o Pix. E também tem o Pix do meu Evangelho, 44-704-888/1000 ao contrário, 19. Você pode fazer, faça uma oferta, aquilo que você sentir no seu coração. Você não é obrigado a nada. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando você entende um princípio, o princípio certamente vai te proteger. Você é protegido por todo princípio que você pratica, mas você é quebrado por todo princípio que você quebra. Nós somos pastores, irmãos. Somos mordomos. Sabe o que é ser mordomo? É administrar algo que não é seu. Isso é mordomia. É você cuidar de algo que não te pertence. É você dar uma resposta para dar através daquilo que Deus te entregou. Isso é ser mordomo. Somos mordomos na casa do Senhor. Pai, obrigado por essa oferta. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, cada denominação aqui representada, cada pastor aqui representado, cada vida aqui representada. Que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos mais e mais, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Manifesta a tua graça, o teu poder e o teu Espírito. Abençoa os nossos irmãos, abençoa os seus ministérios, que eles prosperem na terra, que eles tenham para dar a muito, mas que eles nunca precisem tomar nada de ninguém, que eles tenham para servir a mesa do Senhor. Sim, Senhor, que eles tenham para servir a mesa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando eu li esse texto no começo do ano, eu sabia que não era para aqueles dias. Estava virando o ano, a igreja estava meio desanimada, né? Com a mudança de governo, mudança de um monte de coisa, gente desanimada com a vida, desacursoada da vida. Eu disse, não, eu não vou trazer isso aqui agora não, porque não vai fazer sentido. E eu comecei a perguntar a Deus, para quando essa mensagem? E eu comecei a ministrar essa palavra agora no começo de fevereiro. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Quando eu me deparei com a vida de Sebna, ou de Sebiná, e de Eliaquim, eu vi que nós estamos vivendo um tempo de transição na igreja. Transição. E se você pega esse texto de Isaías capítulo 22, você vai ver uma transição sobrenatural, de um homem que administrava as coisas de Deus, as coisas do rei Ezequias, porque Sebna era mordomo na época de Ezequias, do palácio, que tinha as chaves, tinha o chaveiro de todas as portas, que abria e ninguém fechava, que fechava e ninguém abria. Ele estava num lugar de acesso e de oportunidades. E eu percebi uma coisa, irmãos. Como o pastor Felipe falou aqui, as revelações, elas são vertentes, e eu anoto tudo mesmo. Eu anoto tudo porque eu gosto de estar num ambiente onde as coisas de Deus são manifestas. Deus é um Deus de ambiente. Ele não fez o homem sem fazer primeiro o jardim. Ele construiu primeiro um ambiente para o homem, depois colocou o homem nesse ambiente. E quando o homem peca, o homem não perdeu Deus, ele perdeu o ambiente aonde Deus vinha conversar com ele. Então eu sou um cara que todo o ambiente que eu chego, seja no aeroporto, num restaurante, numa igreja, eu estou sempre lendo o ambiente. Eu estou sempre pedindo ao Senhor discernimento. O que está acontecendo aqui? Nós já cansamos de estar em aeroportos, na praça de alimentação de um aeroporto, comendo e as coisas começarem a se manifestarem. E quando o Felipe falava do Danduque, realmente, o Danduque, toda semana que nós conversamos, ou a cada 15 dias, a primeira pergunta que ele faz é sempre a mesma: Luiz, Luiz, o que você está vendo? O que você está ouvindo? Você está feliz? Essas são as 3 perguntas básicas do Dan. Você está feliz? Você está vendo o quê? Me fale sobre o que você está ouvindo. E você senta com um homem de 79 anos,
que já viveu em muitos avivamentos, que já viveu muitas décadas, e você senta ali na ambição e no anseio de ouvi-lo, e ele quer saber se o que você está ouvindo. Um homem que respeita as próximas gerações, um homem que respeita as movimentações. Se eu fosse traduzir a vida do Dan, eu dizia assim: um homem que deixa o menino rodar. É um homem que deixa o menino rodar. E ainda bem, porque se nós soubéssemos tudo na nossa vida, nós não teríamos espaço para criatividade, não teríamos espaço para a fé. A fé, ela precisa entrar em ambientes. A fé, ela precisa trazer clareza, mas a gente quer saber tudo para ter fé. Quando a fé é uma firme convicção, é uma firme certeza. Mesmo que você não saiba tudo, respeite o espaço que Deus criou dentro de você. Eu falei isso ontem à noite, a criatividade, ela sempre aparece na incerteza. Toda criatividade, ela vai aparecer na incerteza. Toda criatividade. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos seus dias de incerteza, a criatividade de Deus vai fluir do seu espírito. Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus, que um tempo de criatividade virá sobre a igreja brasileira. Um tempo de homens criativos, mulheres criativas, que vão andar no sobrenatural. Coisas que ninguém nunca fez, ninguém nunca disse, ninguém nunca viu. A sua geração vai viver em nome de Jesus Cristo, amém? E eu vou falar, eu me sinto um pouco Isaac. Há um tempo atrás, porque Deus sempre se apresenta como: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todo judeu ortodoxo, ele sempre que considera outro judeu ortodoxo, quando a pessoa já está na terceira geração fazendo a mesma coisa. Um judeu não considera outro judeu antes de estar na terceira geração fazendo a mesma coisa. Eu creio que eles tiraram isso da fala de Deus, quando Deus diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu me sinto meio Isaac, Everaldo. Ou seja, a minha geração, a geração dos homens de 50 anos, é que está juntando a geração de Jacó e Abraão. O nosso trabalho é puxar, para não deixar desconectar os pais e os filhos. Só que ela é uma geração difícil, porque é a geração que vai para o sacrifício. É a geração que vai para o altar de sacrifício. É a geração que tem que ligar as duas gerações com a sua vida. Então eu me sinto um pouco nessa geração. E a palavra de Deus para a nossa geração é: não desista. Se você desistir, o mundo vai continuar seguindo. O mundo não vai esperar por você. A outra palavra que Deus tem dado para a nossa geração é: todos podem duvidar de você, menos você mesmo. Você não pode duvidar de você. O mundo pode desistir, menos você. A outra palavra que Deus tem dado para a minha geração é: viva as suas experiências. As experiências, a sua experiência é o maior professor que você terá na vida, é a tua experiência. Ela cobra caro, irmão, mas ela explica bem. Ela explica bem. Às vezes eu vejo meninos na internet que não arrumam nem a cama que dormem, querendo doutrinar o Brasil. Não param para ouvir os irmãos mais velhos. Ouça os irmãos mais velhos. Ouça os irmãos mais velhos. A Bíblia fala em Levíticos que toda manhã o sacerdote colocava lenha nova no sacrifício, e o fogo ardia continuamente sobre o altar. E a Bíblia diz que ele tirava aquela cinza com muita reverência, e colocava ela num lugar limpo. Ele não pegava a cinza e... Hoje tem muitas pessoas dizendo: Deus está soprando a cinza do altar. Não, irmão, Deus não faz isso. Porque a cinza hoje foi a lenha que queimou ontem à noite. A cinza ele pegava com reverência e botava uma lenha nova. Você que é mais jovem, você é uma lenha nova que Deus está colocando nesses dias. Mas nós fomos a cinza que já queimamos. Alguns ainda estão queimando. Respeite as cinzas. Sabe por quê? Porque quando um judeu queria se humilhar, sabe o que ele jogava sobre a cabeça? Ele jogava cinza sobre a sua cabeça. Então honre as cinzas, honre as cãs, honre os irmãos mais velhos. Nós chamaríamos eles de tradicionais.
Eu sou neto e bisneto de crente. Eu nunca vi o meu avô de bermuda, de camiseta curta. Talvez você dizia, mas ele era tradicional. Aquilo foi a verdade que ele tinha para a sua época. Ele entendeu daquela forma, e ele respeitou a forma que ele entendeu. Enquanto ele não tinha uma nova revelação, ele trabalhou naquilo que ele sabia. Agora, à medida que eu comecei a caminhar, que começou a descortinar, ele usava a camisa para dentro, eu uso ela para fora. Ele lustrava o sapato antes de ir para a igreja, eu limpo a borda do tênis para ficar branquinho. Mas isso não faz eu maior do que ele, e nem ele maior do que eu. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus, isso que você vive hoje e cuida, não começou com você e não vai terminar com você. Nós estamos transicionando. Agora, coisa boa é quando é Deus que faz isso. Quando Deus deixa uma geração transicionar primeiro, deixa uma geração ir. Às vezes a gente quer matar os marcos antigos. Deixa eu te falar uma coisa: o maior desafio de Davi não foi matar Golias, foi não matar Saul. O maior desafio de Davi não foi matar Golias. Golias era fácil, era inimigo. Agora Saul não. Saul ele considerava como alguém sobre a sua vida. Então deixa eu te falar, irmão, não são dias de ir para a internet bater nos irmãos mais velhos. Você concorda com tudo, Luiz? Claro que não. Você concorda com todo o movimento? Não. Mas eu tenho aprendido que homens de Deus não usam a palavra problemas, eles usam a palavra desafios. Nós estamos em diante de desafios. E eu vou dizer outra coisa para você. A crise que nós vivemos, a pandemia, as dificuldades, a crise abençoa todos os homens dispostos. Quem estiver disposto, a crise vai abençoar. Mas ela só, ou melhor, ela abençoa não, ela identifica. A crise identifica todo homem disposto, mas ela só abençoa os homens preparados. Se pegar fogo na sua casa, você pega um balde de água, uma mangueira de água e vai tentar apagar, mas já passa no telefone e liga para o 193 para o bombeiro vir. Porque embora você esteja disposto a apagar o fogo, mas só o bombeiro está preparado para apagar aquele fogo. Então não adianta eu estar disposto se eu não estou preparado, eu preciso estar preparado. Eu tenho muita vontade, mas a vontade sem a coragem, sem o preparo é muito perigosa. Amém, irmãos? Não, mas Deus vai fazer o possível. Deus é Deus do impossível. Deus faz o possível e o impossível, mas Deus só faz se for necessário. Deus não faz aquilo que não é necessário, irmãos. E às vezes nós entendemos que a vontade de Deus parece que ela esbarra de vez em quando com a nossa vontade. Por quê? Porque não é necessário. Tem coisas que Deus não quer fazer, por quê? Porque não é necessário. Eu quero muito aquilo, e Deus diz, não, não é necessário. Amém? Já vou entrar na mensagem. Se você quiser fazer alguma coisa que vale a pena, se prepare para as críticas, se prepare para os ataques. Uma das coisas que a unção faz é atrair perseguição. Uma das coisas que a unção faz é atrair perseguição. E eu vou te falar, se você não está sendo perseguido, caluniado, então você não é ungido não, meu filho. Não, a unção atrai perseguição. E quando nós nos juntamos como pastores, quando nós nos reunimos como pastores, eu amo a unidade, irmãos. Eu penso num cara da unidade, sou eu. Mas eu estou disposto a ouvir a Deus. Ame a unidade, mas se prepare se você tiver que fazer alguma coisa sozinho. Embora a gente ama a unidade, mas tem coisas que é só você, tem vales que é só você que vai passar. Não adianta você ligar para ninguém pedindo ajuda. Não adianta. E quando você percebe que tem muitas coisas que você pode fazer sozinho, você se torna imparável, ninguém consegue parar você. Você se torna imparável quando você percebe que tem algumas coisas que você pode fazer sozinho. Nem tudo sai como planejado, então se prepare, irmãos. Amém? Leve a cruz um do outro, mas tem cruz que é sua e não tem jeito.
Deixa eu falar aqui de Sebna para você. Sebna era um mordomo do rei Ezequias. E o próprio Deus se apresenta e diz: você é mau. Ele cuidava do palácio do rei. Ele tinha as chaves de acessos a todas as portas. Sebna era um homem que dava acesso e oportunidades para pessoas, ou não dava. Ele estava num lugar de acesso e de oportunidades. E um dia o próprio Deus fala com ele e traz uma sentença sobre a vida dele e diz: Sebna, você é um mau administrador. Você está querendo construir o seu nome no lugar alto. Ou seja, você quer fazer a sua sepultura no lugar alto. Esse lugar alto é para exaltar o seu nome. Eu vou derribar você daí. Irmãos, eu falo isso com dor no meu espírito, mas tem algumas coisas nessa nação que Deus está derribando. Tem alguns líderes que Deus está transicionando. Se preparem. O que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar até onde Deus deseja. Tem alguns líderes que não podem mais trabalhar na sua força. Agora pasmem, a palavra Sebna significa força, vigor, aquele que se esforça. Deus está dizendo o seguinte: eu paro de fazer força, para de trabalhar na sua força, para de levar, porque maldito é o homem que faz da sua carne o seu braço forte. Amém? A obra de Deus, Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato do relacionamento. Eu trabalho para Deus porque estando com Ele eu percebo o que Ele quer que eu faça. Mas muitos de nós estamos perdendo a unção, perdendo a dignidade por trabalhar para Deus, achando que estamos trabalhando para nós. Não, irmãos, nós somos mordomos. Você é o que serve a mesa, a bandeja está na sua mão. Você está me entendendo, meu querido? Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte. E o Senhor disse: eu vou tirar você daí, Sebna. Eu vou derrubar você. Eu vou arrolar você. Eu vou dissipar você desse lugar. Você que quer levar o seu nome para lugares altos. O próprio Deus dá uma sentença para Sebna. E ele diz: eu tenho um homem chamado Eliaquim. Eliaquim vai tomar seu lugar. E sabe, não, irmãos, isso é maravilhoso, porque a palavra Eliaquim significa aquele que Deus levanta. Sabe o que eu vejo no mundo espiritual? Deus está dizendo o seguinte: eu vou derribar e destruir, destronar tudo que está trabalhando na sua própria força, e vou começar a colocar pessoas nesse lugar que eu estou levantando. Aleluia, se preparem, porque essa palavra para 2023, para a igreja brasileira. O Senhor falou isso, eu achei que isso era só para um culto de domingo, achei que era só para o nosso ministério. O Senhor disse: não, isso não tem a ver com você, não tem a ver com a sua casa, tem a ver com a igreja brasileira. Eu estou dissipando muitas pessoas que trabalham na sua força, no seu ímpeto, no seu vigor, mas que vão atropelando e derrubando tudo que está no coração das pessoas. Você já viu, irmãos? Nós somos a geração de pessoas que só investem em quem dá resultado. Eu vou dar um conselho para você, meu pastor amigo: se associe de pessoas que são leais, porque Deus pode usar pessoas leais, mas nem toda pessoa que tem dom, tem capacidade, são leais. Muitas pessoas que trabalham nos seus próprios estímulos. Você está diante de um cara que começou um ministério na sua força, achando que poderia tocar o Brasil e o mundo na sua própria força. Até que um dia Deus disse: não, Luiz, não é do seu jeito. Eu fiquei doente, fiz uma cirurgia em 2006, fui para uma UTI, para um quarto de hospital para morrer. Usei bolsa de colostomia por 6 meses. A mesma doença que matou Tancredo Neves, a mesma doença que matou Fidel Castro, a mesma cirurgia que Bolsonaro fez. É doença de presidente, só dá em presidente. Só gente grande tem essas doenças.
E eu estou lá num quarto de hospital em 2006, com cultos de milagres, cultos de unção, igreja abarrotada de gente, gente saindo que não conseguia entrar nas reuniões. E Deus me para e me leva para o hospital e diz: eu tenho que parar você, senão você vai se matar. Se eu não te parar, você vai se perder no caminho. E eu fiquei por 6 meses em casa, 1 mês sem poder se mexer, com uma infecção generalizada no intestino. Eu pensei: eu vou morrer. Já estava me preparando para morrer. Cheguei a transferir o ministério para outro e tudo. Chamei o pastor Lapa e transferi o ministério para outro antes de entrar na sala de cirurgia. O médico estava apavorado e disse: seu Luiz, eu preciso falar para o senhor, é muito grave. Minha esposa grávida do Samuel. Chamei o Lapa e disse: olha, se eu morrer, cuide da minha família. Quando eu acordei da cirurgia, a primeira pessoa que perguntei não foi o médico: cadê o Lapa? Devolve o ministério, devolve. Eu não perguntei pelo médico, eu disse: cadê o Lapa? O Lapa foi no quarto me visitar, eu disse: devolve aqui, macho. Jesus não me matou não, Ele quer eu vivo, mas Ele me matou por dentro. Tem muitas coisas que eu não valorizava que eu comecei a valorizar, e tem muitas coisas que eu desvalorizava que eu comecei a valorizar. Amém? Quem acelera demais tem que frear muito. Amém? Deus não precisa da sua transpiração, Deus precisa da sua inspiração. Não é o seu serviço que impressiona Deus, é a sua paixão, é a sua renúncia, é a sua dedicação. Pastores, você não pode terceirizar para o ministério de louvor a sua adoração. Pastores, você não pode terceirizar para o ministério de intercessão as suas orações. Eu vou em igrejas que é o ministério de intercessão que manda na igreja. Por quê? Porque o pastor não ora. O pastor só faz pedido para o ministério de intercessão. Enquanto está o louvor da igreja, ele fica trancadinho na sala. Quando ele sai, aí ele sai para pregar, ele não adorou, ele não conheceu o ambiente, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que foi cantado, ele não sabe o que foi ministrado. Ninguém na sua igreja pode investir mais do que você no coração de Deus. O cara que mais chora tem que ser você. O que mais investe tem que ser você. Se precisar vender o carro, o primeiro é o seu. Porque Deus entregou para você, não foi para outro. Você é o cara mais doido da igreja. Você é o cara mais pirado da igreja. Você tem que ser o mais louco da igreja, o cara que mais ora. Mas eu não sei tocar nenhum instrumento. E quem falou que instrumento tem a ver com adoração? Você não pode transferir para o ministério de adoração: eles vão adorar a Deus, depois nós vamos ouvir a parte mais importante, que é a palavra. Não, a parte mais importante não é o que você fala de Deus, a parte mais importante é o que você ministra a Deus. Sacerdotes são ministros ao Senhor. Nós ministramos ao Senhor primeiro. Se eu não ministrar ao Senhor, eu não tenho o que dizer às pessoas. Eu não tenho o que dizer às pessoas, irmãos. Eu preciso falar no coração de Deus. Eu sou um pastor. Talvez muitos de nós temos que sair do púlpito e voltar para o altar. Talvez muitos de nós temos que largar o microfone e voltar para o altar. Buscar ao Senhor. Não, irmão, ninguém na igreja vai orar mais do que eu, não. Ninguém na igreja vai investir mais do que eu. Ninguém na igreja vai entender mais do que eu. Por quê, pastor? Porque foi a visão, ele entregou para mim. E eu estou vivo. Eu não posso ir terceirizando. Eu não posso terceirizar para a escola a educação dos meus filhos. Eu não posso terceirizar para os outros aquilo que Deus me chamou para fazer para Ele. Você está me entendendo, irmãos? Paulo dizia assim: a nós, em nós opera a morte, para que em vós opere vida. Estevão teve que morrer em Jerusalém para que os apóstolos saíssem para ministrar para fora de Jerusalém. Sebna, ele governava o palácio, ele abria as portas, ele fechava as portas. Sebna era o mordomo do Senhor.
E um dia o Senhor disse: você administra mal, você só pensa em você, você investe tudo em você. Eu não acredito no ministério de uma só pessoa, irmãos, que só um enriquece e todo mundo empobrece. Eu não acredito, me perdoe, mas eu não acredito no ministério que você dá 3, 4 mil reais num tênis e pessoas passando fome ao seu redor. Me perdoe, esse é o meu ímpeto. Eu não acredito nisso. Eu não acredito numa coisa que só um aparece, que só um é favorecido. Pessoas estão perdendo o acesso que está sendo dado a outros, por quê? Porque não estão fazendo as coisas como Deus está pedindo. Sebna tinha a chave das portas, ou seja, portas que era para manter fechada, ele estava abrindo, portas que eram para manter aberta, ele estava fechando. Uma pessoa de alta posição na corte do rei Ezequias de Judá, um mordomo que tomava conta daquilo que não era seu. E o Senhor diz: Sebna, eu vou dissipar você daí. Irmãos, pode escrever na sua agenda. Você vai ver uma grande transição no Brasil nos próximos dias. Infelizmente. Muitos líderes: não, mas você não precisa perder a igreja. Se você perder a missão, você já está desviado. Mas eu continuo pregando. Do que adianta continuar pregando sem ser mais a voz? Eu quero ser a voz do que clama. O reino de Deus não precisa só de ministros, de pregadores, precisa de vozes. Alguém que quando fala, a cidade treme. Alguém que quando fala, que quando ministra, o Brasil reconhece. Que não tem uma narrativa sociológica, que não tem uma narrativa política, que não tem uma narrativa ideológica, que é um cidadão do alto. Irmãos, entra, irmão, mergulha. Meu irmão, talvez você vai ter que diminuir alguns cultos da sua igreja para aumentar alguns turnos de oração. Talvez você vai ter que diminuir um pouco a velocidade para ser mais eficaz. Não adianta ser eficiente se eu não sou eficaz, irmão. O eficiente faz tudo bem feito, mas o eficaz faz o que precisa ser feito. Nós fomos chamados para fazer o que precisa ser feito, meu irmão. Dom, caráter, governo, resiliência se manifestam em ambientes de pressão. O dom e o caráter de José se manifestou aonde? Na casa de Potifar. O dom e o caráter de José se manifestou ali. José cuidava de bens que não era dele. E o caráter de José se manifestou quando ele não tocou na esposa de Potifar. Só que depois ele foi preso por um crime que não cometeu, mas foi pouco tempo, foi só 10 anos. E lá no cárcere se manifestou a sua resiliência, ou seja, a sua persistência, ou seja, a sua resistência. Resiliência é a habilidade que uma pessoa desenvolve para resistir, para lidar e para reagir de modo positivo a situações adversas. Isso é uma resiliência. E enquanto a situação não for adversa, você não é resiliente. Você só sabe que a tua casa está firme na rocha quando vem o vento, a tempestade e a chuva que dão contra ela. Você só, enquanto não tem vento, não tem chuva, não tem trovão, você não sabe onde está firmada a sua casa. Então, dons, caráter, resiliência. José passou todas as fases. Na casa de Potifar, o dom e o caráter se manifestaram. No cárcere, a resiliência, a persistência, a resistência se manifestou. Mas um dia aquele cara está diante de Faraó, e Faraó diz: moço, como é que eu faço? O governador do mundo, da sua época, não sabia fazer. Recebeu uma revelação, mas não sabia dar sentido para ela. José disse: não, olha, vai vir 7 anos de fome. Primeiro vai ter 7 de fartura, e se você não souber lidar com a fartura, você vai para a fome. Porque
Porque você acha que o seu problema é necessidade. Não, o seu problema é fartura. Você acha que o problema da igreja é necessidade, não é fartura. Ela tem muita fartura. E aí quando chega o tempo difícil, ela não sabe lidar, porque ela caminhou na fartura a vida inteira. O seu barco não afunda quando você não pesca, afunda quando você está pescando. Pedro pescou a noite inteira e não afundou. Quando ele começou a pescar, o barco começou a afundar e a rede começou a rasgar. E Pedro não foi bobo não, ele fez sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Você não precisa de ajuda quando está mal, você precisa quando está bem. Quando você começa a prosperar, que você precisa se cercar de homens e mulheres de Deus. Pedro fez sinal assim: ei, ajuda eu aqui. Por que, Pedro, você está mal? Ele disse: não, estou prosperando. O barco está cheio, meu filho. Mas tem gente que afunda sozinho e não pede ajuda. A igreja está prosperando, tem milhões no banco, mas ele não pede ajuda. Por quê? Porque ele vai ter que dividir o peixe. Tem gente que é tudo meu, é meu. Ele se agarra e diz: é meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. É as crianças que dizem é meu. Nós somos adultos, filhos do Senhor, somos mordomos na sua casa. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É tudo dele. Dele é a glória, dele é a unção, dele é o poder, dele é a vida. Dele são todas as coisas, aleluia! Glória a Jesus! Não, mas é meu. Eu e Iraci viajamos muito. A gente viaja bastante. A nossa igreja não para de crescer. Eu acho que até que quando a gente sai de lá, ela melhora. A igreja não para de crescer. Eu não sei nem quanto é que entrou de oferta domingo. E esse domingo não vou saber de novo, porque eu não vou pregar. Eu vou estar embarcando para os Estados Unidos. Aí às vezes eu sento em roda de pastores e eles dizem assim: você não tem medo? Esse medo? Sua igreja está crescendo e você por aí viajando. Eu não estou por aí. Tá aí, e se você chegar um dia e alguém tomar o seu lugar? Eu digo: eu não tenho lugar. Deus não me deu uma coisa para ficar presa nela. Deus não me deu uma coisa para me matar, para tirar meu sono. Eu durmo, irmão. Deus me deu a igreja para me divertir, para me alegrar com os meus irmãos. E se eles tomassem a igreja, eu abro outra no outro dia e começo tudo de novo. Não, mas você vai perder. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Eu não tenho sentimento de posse, eu tenho sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Você pertence ao corpo de Cristo. Não tenha medo. Quem aqui já entregou tudo para Cristo? Então você não pode ter medo de perder nada, que nada mais é seu. Se você já entregou tudo, nada mais é seu. Nada mais te pertence. Cada viagem que eu entro, cada nação que eu vou, o diabo diz: vou matar seus filhos. Eu digo: não é meu. Você está falando com o cara errado, mano. Eu já entreguei tudo para o Senhor. Os seus filhos são seus, sim. Eu digo: não é não, meus filhos são herança do Senhor. Lê na Bíblia, Satanás, seu burro. Lê na Bíblia. Meus filhos são herança do Senhor. Se eu já entreguei eles para o Senhor, eu não preciso ter medo de perdê-los. Eles já estão no lugar certo. Faraó parou na frente de José e disse: como é que eu faço, menino? José disse: é fácil, Faraó. Você tira o quíntuplo, guarda 20% todo mês da colheita. Toda vez que tiver uma colheita, você guarda 20%, o quíntuplo. Faraó disse: rapaz, menino, é você. Você é o cara. Tirou o anel, meteu. Eu vou te falar. Tem muita gente reclamando: o Brasil vai virar escassez, vai ficar difícil. Vai ficar difícil.
Em tempos fáceis, só quem governa é Faraó. Nos tempos difíceis, só quem governa são os homens de revelação. As mulheres de revelação que andam tete a tete com Deus. Faraó governou no tempo da fartura. No tempo da necessidade, quem governava era José. Então se prepare, porque Deus está comissionando homens e mulheres de revelação para governarem nesses dias. Homens e mulheres de revelação que vão abrir os celeiros e matar a fome de muita gente, vão sustentar muita gente. Amém? Caráter e governo na casa de Potifar, resiliência no cárcere. Caráter e, deixa eu ver aqui que eu anotei. E dom e caráter, isso. Se manifesta na casa de Potifar. Na casa no cárcere se manifesta a resiliência. Levanta a mão para o céu, tem um espírito de distração aqui, tentando entrar na minha mente. Eu te repreendo, Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda distração desse lugar, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Você está amarrado, demônio. Em nome do Senhor Jesus, a minha mente é ungida e meu coração é ungido. Em nome de Jesus. Amém? Vamos recomeçar. Dom e caráter se manifestam na casa de Potifar. Resiliência, resistência, persistência no cárcere. E governo. Diante de um faraó que governava no tempo de fartura e não sabia lidar com isso. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: não se perca na ganância, enquanto você governa o que não é seu. Diga: não se perca na ganância enquanto você governa o que não é seu. Você está cuidando de algo que não é seu, um dia você vai ter que devolver. Mas a igreja foi eu que abri. A noiva é do noivo. João Batista, ele disse: a noiva não é minha, é do noivo. Eu sou só amigo do noivo. Deixa eu te falar sobre o amigo do noivo. Deixa eu te falar o que é ser amigo do noivo. Num casamento judeu antigamente, quando o noivo desposava de uma moça, ele não podia mais vê-la. Se ele quisesse dar alguma coisa para ela, falar alguma coisa para ela, ele tinha que ter um amigo que ia até ela. Então se ele quisesse dar uma caixinha de Ferreiro Rocher para ela, ele chamava o amigo e disse: vai lá e leva para ela. Olha, leva esse bilhetinho aqui, ó, diz que eu a amo, diz que eu estou apaixonado por ela. Não veja a hora da gente se encontrar no altar. E o amigo ia lá e dizia: olha, ele está apaixonadão. O amigo que trazia os recados, o amigo que trazia os presentes, o amigo que falava para ela com carinho, com amor, aquilo que o noivo tinha dado. E o amigo precisava ter caráter para não permitir que a noiva se afeiçoasse dele mais do que do noivo. Quando a Bíblia diz que eu sou amigo do noivo, ela está dizendo o seguinte: você não pode permitir, ainda que você traga o chocolatinho, você traga os presentes, você traz os dons, você traz os recados, você não pode permitir que a noiva goste mais de você do que do noivo. Quando a Bíblia me chama de amigo do noivo, ela está dizendo o seguinte: Luiz, não permita que a noiva se apaixone por você. Quando você perceber que a noiva está se apaixonando por você, se afaste. Ela não é sua, a noiva é do noivo. A noiva é do noivo, irmãos. Ela não é minha. Pegou isso no seu espírito? Não se perca na ganância enquanto você governa o que não é seu. Ainda que você seja o mordomo em evidência, não comece a exaltar o seu nome, nem fazer o seu nome célebre. O pastor Felipe falou ontem aqui uma coisa muito séria. O povo não fez um túnel para chegar no inferno. O povo fez uma torre para chegar no céu. Não é só porque você está querendo chegar a Deus, nem tudo que você faz comunga com a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso, irmão. E aí do verso 20 em diante começa a ficar bom. Diz: chegou o tempo determinado. No tempo determinado, no verso 20 em diante desse texto de Isaías 22. Ou seja, existe um tempo determinado que Deus vai começar a fazer uma transição de governo, uma transição de obra, uma transição de trabalho.
Hoje qualquer coisa que acontece nova, a gente diz, ó, tem uma rebelião se formando. O que é rebelião para você? Eu vou dizer o que é rebelião biblicamente. Rebelião biblicamente é quando você está num lugar que deixa de fazer a obra de Deus, deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de pregar o Evangelho. E aí pessoas, por entenderem isso, que não estão mais ouvindo o Evangelho, não estão mais sendo ministradas pelo Senhor, elas saem desse lugar. E a maioria que sai é vista como rebelde. Rebelde nem sempre é o que sai, às vezes é o que fica. Davi saiu da casa de Saul e Deus foi com Davi, não ficou com Saul. Rebelde para Deus não é aquele que sai e começa a fazer algo em outro lugar. Rebelde para Deus é aquele que sai da palavra de Deus. Agora é claro, muitas pessoas elas preferem ser cabeça de rato do que cola de leão. Muitas pessoas saem só para ser cabeça. Eu quero ser dono de alguma coisa. Te prepara, Deus vai te pegar. Não tem dono na obra de Deus. Um dia Jesus queria entrar em Jerusalém, ele chamou os discípulos e disse, olha, vocês vão por aqui, vocês vão encontrar um jumento e uma mula amarrado, vocês desamarrem e tragam para mim. Se o dono perguntar, vocês dizem que o Senhor está pedindo. Ou seja, tem dono até que chegue o Senhor. Quando chega o Senhor, ele destrona todos os donos. Aquele homem era dono dos burrinhos até o Senhor chegar. Então quando o Senhor chegou, por isso que tem muitos lugares que a presença de Deus não pode entrar, porque se a presença de Deus entrar, vai destronar os donos. Que palavra dura, irmão. Ainda bem que eu vou embora daqui a pouco, vocês vão ficar aí. Então, querido, vai ter coisas que vai acontecer no Brasil que você vai dizer, uma rebelião, é uma rebelião, e Deus diz, não é. Sou eu que estou transicionando. Sou eu que estou transicionando. Sou eu que estou fazendo. Sou eu que vou fazer. Deixa Deus trabalhar. A mordomia está transicionando. Vai ter com esse administrador. Ele disse, olha, eu vou tirar você, Sebna, e eu vou colocar Eliaquim. Eliaquim significa aquele que Deus levanta, filho de Ilquias. Ou seja, ele já tinha pai, ele tinha alguém cuidando dele. Eliaquim, filho de Ilquias. E o Senhor disse, ele vai ser o administrador e será para eles como um pai. Deus está transicionando no Brasil, nos púlpitos, tirando chefes e colocando pais, tirando chefes e colocando mães. Qual é a diferença? Porque o pai e a mãe sempre querem que o filho seja melhor do que eles. O pai e a mãe não trabalham para obter somente o serviço dos filhos. Ainda que os filhos servem, sabem que estão servindo por uma herança. Amém, irmãos? Aleluia. Deus está transicionando de administradores a pais. Um administrador, ele crê que tem que ter pessoas que correspondem a um processo de resultado. Um pai não. Um pai vai além disso. Ele não pensa só isso. Um pai, ele respeita um processo que chegará a um resultado. Amém, irmãos? Porque o mais importante da caminhada não é o que fazemos, é o que estamos nos tornando nela. O que é que eu estou me tornando enquanto eu prego o Evangelho? O que é que eu estou me tornando quando eu ministro louvor, quando eu trabalho como voluntário na igreja? O que é que eu estou me tornando? Eu estou me tornando alguém melhor? Alguém mais parecido com Cristo? Ou não? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Agora, se você puder botar o versículo 22 aqui, desse texto de Isaías 22. Isaías 22, versículo 22. Ele diz, eu vou chamar Eliaquim, e ele diz assim, ó, olha o que eu vou fazer com ele. Eu porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Irmão, se a chave é para carregar no ombro, você imagina o tamanho da porta. Ele diz, eu colocarei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Os ministros desses dias,
Os homens que Deus está levantando, os Eliaquins nesses dias, eles têm uma característica: eles são adoradores. Eles não são ambiciosos, eles são adoradores. Eles entenderam o que Davi entendeu, é uma chave de adoração. A chave da casa de Davi é a mesma chave que Deus prometeu para a igreja de Filadélfia. Ele disse: eu sei que tu tens pouca força, mas contudo guardaste meu nome e não negaste a minha palavra. Tu que tens a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Por isso esses dias ele não vai transicionar de uma igrejinha pequena para uma igrejona grande, nem de uma igrejona grande para uma igrejinha pequena, não. Essas coisas mexem conosco, não com Deus. Deus está chamando ministros que carregam a adoração sobre os seus ombros, que carregam as manifestações de adoração sobre os seus ombros, que entende o que Davi entendeu. Davi guerreava com 2 instrumentos, uma espada e uma harpa. Quando ele guerreava com homens, ele lutava com uma espada. Quando ele lutava com demônios, ele soltava a espada, sentava, pegava a harpa e começava a tocar. Por isso em Salmo 143 ele diz assim: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. A mão era na peleja e os dedos eram na guerra. A mão era na espada contra os homens e os dedos na guerra contra os demônios que assolavam, principalmente a vida de Saul. Irmãos, Deus está transicionando no Brasil. Nós temos pastores contadores, temos pastores administradores, temos pastores doutores, temos pastores filósofos, glória a Deus por tudo isso. Temos pastores coaches, glória a Deus por tudo isso. Mas acima de tudo, nesses dias, Deus quer colocar uma chave sobre os seus ombros. Senão você não vai servir a mordomia corretamente, irmãos. Senão daqui a um tempo você é mais um Sebna. Eu preciso ser um adorador na casa do Senhor. Eu preciso ser alguém que adore o Senhor em espírito e em verdade, Vavá. Aleluia. Não dá para fazer? Não faça. Não tem uma palavra para resolver? Não resolva. Faz o quê? Vou para casa. Fazer o quê? Vou me trancar no quarto e vou ficar lá. Não vou ver crente hoje. Vou entregar minhas manhãs para Cristo. Nós temos uma regra lá no meu van de Itajaí: os nossos pastores de manhã não fazem nada. É para ficar em casa, com a família, tomar um café com a esposa, ficar no quarto, buscando a Deus. Quando ele sai para o aconselhamento, quando ele sai para as visitas, quando ele sai para a administração, ele já está pronto, irmão. Ele está queimando, já tem a palavra saltando no seu espírito. Seus ouvidos estão aguçados, a sua mente é criativa, seus olhos enxergam longe. Por quê? Porque ele passou tempo com os céus. A terra não pode curar a terra, irmão. Você precisa do céu curando a terra. Então vamos parar de puxar Deus aqui para baixo e vamos soltar tudo aqui embaixo e entrar. E vamos entrar nesse lugar. Olha o que ele diz no versículo 23, para a gente terminar. Olha o que ele diz no versículo 23: fincá-lo-ei como uma estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Há características desses líderes que Deus está levantando, esses Eliaquins. Você lembra que eu comecei dizendo que Deus não precisa derrubar os marcos antigos para levantar a nova geração? Até porque Deus não quer levantar uma nova geração, Deus quer levantar a próxima geração. Toda vez que Deus tem que levantar a nova geração é porque a anterior falhou. Nós somos Deus de continuidade. Nós somos Deus é Deus de continuidade. Nós somos homens de continuidade. Na continuidade de Deus é que nós caminhamos e andamos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Uma estaca firme e um trono de honra. Para a casa de quem? Para a casa de seu pai. Eu oro para que Deus levante ministros com tronos de honra. Eu oro para que Deus levante ministros fincados na casa do Senhor.
não são ministros levados por qualquer vento de doutrina, são fincados na casa do Senhor. Vem a chuva, vem o vento, dão contra aquela casa, mas eles permanecem. Aleluia. Tronos de honra para quem? Para a casa de seu pai. Como é bom, irmãos, estar aqui e ver o que Deus está fazendo aqui nessa casa. Como é bom. Sabe que hoje eu vivo com as ofertas dos meus filhos, de pessoas que eu investi quando eles não tinham nada, de pessoas que eu cuidei do coração, cuidei do casamento, cuidei da família. E hoje, por um princípio de honra, eles dizem: pastor, a gente quer te abençoar. Eles me dão tantas ofertas que eu tenho que distribuir para outros ministérios, para outros pastores, porque eu e Iraci não damos conta de usar tudo. Tronos de honra para a casa de seus pais. Sabe que Deus acreditou em você quando você não tinha nada, quando você não fazia nada, quando você não dava resposta nenhuma. Deus confiou algo em você, confiou a sua casa em você, te deu dons, te capacitou, e agora que você pode, que você tem, essa é a hora de dar respostas, irmãos. Essa é a hora de se tornar um trono de honra, uma estaca firme na presença de Deus. Eu oro para que em Goiânia, para que em Goiás, Deus levante ministros de honra. Eu, Iraci, até 49 anos, eu não tinha nada no meu nome. Todo carro que eu tinha estava no nome do ministério. Nós morávamos de aluguel. Ganhamos 2 casas, elas foram dadas de ofertas. Uma a gente mobiliou, deu para o meu irmão. A outra a gente tornou ela um projeto social. E as pessoas diziam assim: você tem que fazer o seu pé de meia, você está ficando velho, você não tem uma casa para morar, um carro para andar. 49 anos eu tinha, o ministério bombando no mundo inteiro, e eu morando de aluguel, andando num carro que estava no nome do ministério Mervan. Diz: você precisa fazer seu seguro de vida, você precisa pagar o seu plano de saúde. Eu nem tenho, porque você está ficando velho. Quando você ficar velho, você vai ver. Eu disse: meu irmão, se eu ficar velho e tiver que mendigar, então não foi para Jesus que eu trabalhei, porque eu fui moço e agora estou ficando velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando eu fiz 49 anos, o Senhor disse: eu vou começar a te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. Eu nunca precisei pegar nada com a minha mão. As coisas começaram a correr atrás de mim. Hoje Deus nos deu casa, nos deu carro, nos deu apartamentos, mais do que precisamos. E eu nunca peguei nada com a minha mão. Elas sempre caíram aonde eu estava. Alguém sempre parou e disse: Deus mandou te dar, Deus mandou fazer. Eu nunca comprei um relógio para mim, nunca. Às vezes até comida, eu e Iraci, a gente fala: meu Deus, vontade de comer aquilo. Alguém bate lá em casa e diz: Deus mandou trazer para você. Viagens, passeios. A Iraci fez 50 anos de idade. Um casal disse: olha, Deus mandou pagar uma semana para vocês em Paris. Estávamos eu e ela lá em cima da Torre Eiffel jantando, e o pessoal que nos pagou foi junto. Nós estamos lá na Champs-Élysées. A gente está lá em cima, lá na Torre Eiffel, comendo, jantando, um prato de 600, 700 euros. Eu disse: meu Deus, me dá esse dinheiro que eu abro 2 igrejas. E eu jantando, né? Peguei a taça assim de champanhe, celebrei com a Iraci. Disse: olha onde é que a gente está, amor.
A gente que já morou de favor na casa de um, na casa de outro. Você que já teve que trabalhar de faxineira para sustentar o seu marido que era pastor, que seria um pastor. Olha onde a gente está aqui agora, amor. E as pessoas que nos levaram, entraram com a gente naquelas lojas Louis Vuitton, não sei o que, eles, pastor, pode pegar. Eu disse, não, eu não tenho coragem de pegar essa bolsa, não. Isso é muito dinheiro, gente. Pastor, compra tênis, compra isso, compra aquilo. Não, gente, eu não quero. A minha vontade de dizer assim para eles, dá o dinheiro que eu vou abrir uma igreja. E nós tivemos que comprar malas para trazer as coisas. E as pessoas aonde vamos, nós temos sempre que levar uma mala mais vazia para trazer coisas. Ei, não subestime o poder de Deus. Seja só um mordomo fiel na casa do Senhor. Seja um mordomo fiel na casa do Senhor, transbordará a mão direita e a mão esquerda. Você não precisa ser ganancioso, você não precisa pegar nada com a sua mão, você não precisa negociar a unção. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito, ardendo dentro de você. Hoje nossos filhos têm aonde morar, estão conosco no ministério, fluindo. Deus tem feito na nossa casa o que a gente jamais imaginou. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa pegar com a sua mão. As coisas vão correr atrás de você, elas vão encontrar você. Seja só alguém que Deus levantou. Seja só alguém que Deus levantou. Não se considere dono de nada, não se considere maior do que os outros. Seja sempre um pastor simples e complexo, que a sua simplicidade seja complexa, que as pessoas olham para você e acham, isso aí tem alguma coisa escondida, porque é muito simples. Não, isso não é de verdade. Às vezes é tão comum ser de verdade, que era para ser comum ser de verdade, mas hoje parece que o incomum. Esses dias eu encontrei uma mulher no aeroporto, uma senhora, ela me abraçou, você não é o pastor Luiz? Eu disse, ai meu Deus, você é um anjo. Eu digo, não, eu sou homem, eu não vou não. Abracei ela, beijei, ela pegava no meu rosto assim, dizia assim, você é de verdade? Eu digo, sou. Ela dizia assim, mas você é diferente. Eu disse, por quê? Ela disse, você abraça as pessoas, você pega na mão delas, você para dar atenção. Eu disse, irmã, eu não sou diferente, eu sou o comum, eu sou o que era para ser comum. Diferente é o que não faz isso. Mas nós estamos vivendo num mundo que o que era diferente ficou comum, e o que era para ser comum é que ficou diferente. Você não precisa ser mais do que ninguém, mais do que os outros. Você não precisa. Um dia você vai morrer. Você vai morrer. Um dia você vai estar nessa terra, porque você não foi criado só para essa terra. Mas Jesus me ensinou, e te ensinou também, que aquele que não deixou pai, mãe, coisas por amor de mim, ganhará 100 vezes mais nessa vida e na vida que há de vir. Então a promessa não é só para a eternidade, a promessa é para agora, para essa terra também. Então, irmão, se desprenda de tudo que rouba você de Deus. Se desprenda de tudo que prende você em Deus. Você é um pastor, você é uma pastora que Deus chamou. Não tenha, encha a boca quando alguém perguntar, o que é que você faz? Eu sou pastor. Pessoas vão rir, pessoas vão dizer, eu só penso em dinheiro. Porque infelizmente essa é a imagem que muitas pessoas passaram para as outras. Pastor, tudo vira-lata. Pastor, tudo ladrão. Não é porque pessoas fizeram coisas erradas, você vai deixar de falar das coisas certas. Eu quero deixar essa palavra para você no seu espírito, irmãos. Fica de pé comigo, por favor. Nós queremos orar, e a minha oração é que não se prenda a nada que você está fazendo agora, se você pensa naquilo que ainda está por vir.
Faça com diligência, mas não se prenda a nada, nada. Não deixe nada roubar você de um tempo favorável, de um tempo de Deus. O cenário de Deus é muito melhor do que o nosso. Eu quero orar por você, pastor. Você que está aqui, pastor, pastora, você que está aqui nessa manhã. Você que veio de longe, você que está aqui para ouvir uma palavra. Quem sabe você pensou, Luiz Hermínio vai transferir a unção. Eu acredito na transferência, mas eu acredito primeiro na estaca firme. Eu acredito nas lágrimas, eu acredito no quebrantamento. Eu já estive em grandes conferências com grandes homens e mulheres de Deus. Eu já vi coisas sobrenaturais em tantos países. Eu me lembro quantas conferências eu fui de David Robinson, Benny Hinn, Pastor Salles. Quantas conferências eu fui de Mike Bickle. Quantas conferências de milagres eu vi. Quantas pessoas sendo curadas, transformadas. Mas não vulgarize a unção. Eu me lembro que uma vez eu fui em New Jersey, numa conferência do Benny Hinn, 4 dias. E como eu fui com o pessoal que traduzia ele no Brasil, eu fiquei sentado no altar lá. E toda vez que ele passava, ele dizia, olhava para mim e dizia, touch. Depois que eu descobri que touch é toque. E eu touch no chão. E eu fiquei 4 dias no chão. E eu me lembro que eu levei um jovem, um irmão, para filmar. Eu disse, filma para mim. Quando ele botar a mão em mim, você filma. Não tinha celulares naquela época, era só essa, não tinha esses celulares bons, era aquela câmerazinha que você abria o ladinho dela assim, pequenininha aqui na mão. E aí ele passou, olhou para mim, ele fez, come on! Eu disse, agora meu filho. E eu fui, quando eu fui, ele pôs a mão, e eu disse, olhei para o irmão para ver se ele estava filmando, o irmão já estava jogado no chão, com a câmera quebrada, ele caiu em cima da câmera, quebrou a minha câmera. E aí Deus me disse assim, não se preocupe em registrar o que eu estou dizendo para você agora. Se preocupe em acreditar. Se preocupe em acreditar e se preocupe em acreditar, porque eu vou fazer muitas coisas mais do que Ele está dizendo para você agora. Eu pegava um avião, voltava para casa, deixava as malas no corredor, ia para o quarto chorar. E chorava por 2, 3 dias, eu não tinha palavras para explicar aquilo. Eu pegava aquela unção. Sabe, você lembra quando você ia no monte, que o graveto acendia? Você lembra? Quem lembra do graveto que acendia no monte? E a gente trazia o graveto dentro da Bíblia. E a gente ficava, quer ver? Chamava os filhos para ver, eu vou orar, vai acender de novo. E você orava, e não é que acendia de novo, irmão? Por que a gente deixou de acreditar nessas coisas boas? Nessas coisas simples? Por que essas coisas simples deixaram de ser para nós coisas extraordinárias? Porque a gente se impressiona com tudo que o homem faz. Você vai na roça, você não vai ver ateu na roça. Você vê ateu nas grandes metrópoles. Na roça não tem ateu, sabe por quê? Porque na roça, o homem ainda contempla o passarinho, a cachoeira, o rio correndo, a flor nascendo, o fruto nascendo. Então ele contempla toda a criação e ela manifesta a glória de Deus. Mas nas grandes metrópoles o homem contempla o que ele mesmo fez. E aí ele para nele. E aí ele para nele. Então a minha oração é que você procure um canto na sua vida, na sua casa, e vai contemplar o que Deus está fazendo. Sai do seu lugar, se essa palavra falou com você, procure um lugar nesse altar e vamos orar e vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu não quero ser um pastor comum, eu quero ser um pastor chapado, cheio, eu quero ser um pastor vivo. Quando a música esmorece, Cris, o resto desaparece. simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor. Quando a música esmorece e o resto
resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Senhor, eu oro por uma unção nova, eu oro por um novo derramar, eu oro por um novo cenário, uma nova configuração. Assim como Ezequiel chegou naquele vale e ele profetizou aos ossos, aos nervos, à carne, à pele e ao espírito, nós profetizamos aos nervos, aos ossos, nós profetizamos à carne, à pele e ao espírito. Nós declaramos um novo tempo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós declaramos uma nova paixão. Nós declaramos uma pureza fluindo do Espírito de Deus para o seu espírito. Nós declaramos um novo tempo de Deus, um novo tempo de Deus, um novo tempo de Deus para a sua vida. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, receba essa palavra no seu espírito. Surra la bacala la basurra la mandara. Sorra la mandara la basoria la mandara la barra. Receba uma blindagem no seu espírito.
Ninguém vai tirar você do colo de Deus, ninguém vai tirar você desse lugar. Aleluia. Nenhuma enfermidade vai parar você. Nenhuma necessidade vai te parar, nós declaramos isso. Nenhum medo, nenhuma culpa. Em nome de Jesus, nada vai parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, amém? Nada vai parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, amém? Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor bem forte.